Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, está assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo tinha alguma dificuldade. Talvez ele fosse muito tímido e diante das responsabilidades que ele havia assumido, ele sentiu o peso dessas tarefas e precisou então das recomendações de seu mestre, o apóstolo Paulo. Timóteo tinha dificuldades de enfrentar resistência, tinha dificuldades para enfrentar pessoas adversas e então talvez tenha se recolhido. E Paulo então tem que encorajar o seu discípulo para seguir adiante. E é por isso que ele diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Meu amigo, minha amiga, quando testemunhamos, quando somos testemunhas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos que ter vergonha ou medo de declarar a nossa fé. Nós não precisamos nos encolher diante do discurso moderno a respeito de uma tolerância religiosa que não impõe fronteiras, diferenças entre as religiões. Nós sabemos e cremos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não existe na palavra de Deus qualquer coisa que indique que todos os caminhos levam a Deus. De forma nenhuma. A palavra de Deus é muito clara, só há um caminho e ele é Jesus Cristo. Para ir ao Pai só é possível ir através de Jesus Cristo. E eu não preciso ter vergonha de declarar isso. Eu não tenho que ter medo de confessar essa minha fé. É fato que alguns que declaram essa fé não têm dado bom testemunho e é por isso que muitas vezes nós nos reservamos a ficar em silêncio quando o assunto da nossa roda acaba sendo o assunto da fé, por conta desses escândalos. Mas não é por causa desses que cometem escândalos no reino de Deus é que nós devemos nos encolher, que devemos ter vergonha, ter medo, porque Deus não nos deu esse espírito. Deus não nos deu esse espírito de covardia, de timidez. Muito pelo contrário, é de ousadia. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que os discípulos de Jesus, eles partem de Jerusalém, vão pela Judéia, Samaria, até os confins da terra, pregando, proclamando a palavra de Deus. E eles são reconhecidos lá nos confins da terra como aqueles que perturbam o mundo por conta da proclamação do Evangelho. Nós que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, que experimentamos aquela paz que excede a todo entendimento a envolver os nossos corações, nós temos a missão de anunciar Jesus às outras pessoas. Se não pelas palavras, por nossas atitudes, pelo nosso testemunho. Mas nós não podemos ter medo, vergonha ou timidez. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O poder que vem dos altos céus. O poder que se manifestou de uma forma visível, audível, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele veio sobre aqueles 120 discípulos naquele cenáculo. É esse poder que está sobre nós, o poder do próprio Espírito de Deus.
o próprio Espírito de Deus que nos usa como instrumentos de salvação. Por isso não há lugar para timidez, não há lugar para covardia, porque o Espírito Santo, através de nós, nos faz falar, declarar, testemunhar com ousadia a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo também a Timóteo que esse mesmo Espírito que o Senhor nos deu de poder, desse poder que vem dos altos céus, também é o poder de amor. Sim, pregamos o Evangelho, defendemos a verdade evangélica com amor, não com um machado nas nossas mãos, não querendo impor de uma forma violenta a nossa fé. Não é um fanatismo extremado, não. Tudo que anunciamos deve ser orientado pelo amor e o amor de Deus. Aquele amor sacrificial, aquele amor abnegado. É esse Espírito que está sobre nós quando nós proclamamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque nós somos alvos do amor de Jesus. E isso está provado na cruz do Calvário. Espírito de poder, de amor e de moderação, de domínio próprio. Meu amigo, minha amiga, o crente não é insensato. O crente não perde controle. Ele recebeu da parte do Espírito Santo também o domínio próprio. Porque, sabe por quê? Porque aquela paz de Deus domina o seu coração. Então, com o poder do Espírito de Deus, com o amor de Deus, com o domínio próprio proveniente do Espírito Santo, nós podemos pregar com ousadia a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, porque antes de tudo isso, nós mesmos fomos alcançados pelo amor de Deus. Por isso, pregue, testemunhe, confesse, declare a sua fé em Jesus. Porque aquele que o confessar diante dos homens, o Senhor Jesus disse e prometeu que o confessará diante do Pai e diante dos anjos. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa pregar, testemunhar com poder, com amor e com moderação através do Espírito de Deus que está na sua vida. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.